pessoas que vão trazer para vocês algumas novidades na área dos mistérios. Meu nome é Geraldo Santos, eu sou diretor de cinema e profissional da área de imagem. Por isso eu acho esse fenômeno bastante interessante para a gente observar, uma coisa bem interessante. Você? Meu nome é Max Berezowski, eu sou médico, formado em 1956 pela Universidade de São Paulo e de lá para cá sempre pesquisando essas áreas que você também se interessa todo esse tempo em que nós estamos lado a lado, né? Área de parapsicologia, essa sensorial, sensibilidade das plantas e também há uns 15, 20 anos já a transcomunicação, tanto verbal, por som, como também por imagens. Hoje nós vamos falar de transcomunicação, Geraldo, é isso? Isso. E vamos exibir alguns exemplos dos fenômenos, viu, Alemão? Que foram captados não só em vídeo, em áudio, quanto em vídeo. Exato. Explica o que é isso primeiro para eles. É o fantasma que vem e entra dentro de um televisor, é isso? Não. Assim, a grosso modo. A grosso modo. O que ocorre é o seguinte, nós praticamente há 40 anos nós estamos recebendo imagens mais recentemente, mas principalmente imagens e sons de origem não determinada. Essas imagens entram nos equipamentos normais, nossos rádios, televisores e tal. Alguns pesquisadores, especialmente da Europa, eles descobriram esse fenômeno. Por acaso, a maior parte foi por acaso. O primeiro que descobriu, que é o Jungersson, é um sueco, ele acidentalmente estava fazendo uma gravação, ele era um técnico de som, um cineasta, assim, como você, não é? Estava fazendo um teste de som de uns passarinhos e descobriu no meio dos passarinhos vozes humanas. Como ele estava sozinho no mato, não tinha ninguém perto, ele ficou muito curioso com isso. Não sabia a origem. Então ele foi fazendo uma série de experiências, tudo na década de 50, e descobriu que realmente vozes muito tênues e muito sussurradas, vamos chamar assim, entravam em fitas. Até que isso acabou chegando à televisão. Alguém não, exatamente o Klaus Schreiber, um alemão, ele fazia testes de vozes nos gravadores. Você tem isso gravado? Tenho gravado. Eu só queria explicar por que tem que ser gravado assim. Porque essas imagens, além de ser o sinal, quer dizer, a origem delas muito tênue, elas são muito rápidas. Elas são mais rápidas do que a vista é capaz de ver. Nós calculamos que a velocidade dessa imagem é de 1/60 de segundo, quer dizer, é 1 segundo dividido em 60. É muito rápido. Muito. A vista humana quase não percebe. Então, qual é a técnica que esse alemão Klaus Schreiber inventou? Ele filma, ele grava em vídeo a imagem do chuvisco e depois vai analisando essa imagem quadro a quadro até encontrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar como é que é. Então, ele coloca uma câmera e fica filmando essa imagem, chuvisco. E fica filmando, é isso que tem, não tem imagem nenhuma, tem só chuvisco. Só chuvisco. Aí você pega essa imagem que você gravou, bota num gravador, desse que tem esse botãozinho aqui para... Um shutter. Para ir quadro a quadro, né? E vai lá e você vai olhando o chuvisco. Não deve ter imagem nenhuma, teoricamente, porque você filmou chuvisco. Só que no meio do chuvisco você vai ver uma imagem como essa, por exemplo. Essa foi gravada na Alemanha. Né? Uma mulher. É uma mulher, sorrindo. Essa é uma outra técnica. Pois, mais avante, para evitar a questão de interferência, alguém dizer pode ser um sinal de televisão de outro país, alguma coisa assim, que é o que geralmente se fala, ele inventou a técnica de looping, quer dizer, ele bolou um sistema que, através de um receptor interno e externo, a câmera capta a própria imagem da televisão, forma uma espécie de espelhamento, como você pode ver, né? Sim. Isso cria um túnel de imagem. Esse túnel de imagem é uma coisa muito instável eletronicamente, ele fica fazendo isso aqui. Olha, é verdade. Aí, Quem inventou esse processo, quem descobriu esse processo, foi esse alemão aqui,
o Klaus Schreiber, que está mostrando ele na Alemanha, no estúdio dele, já falecido. Ele está aqui. O que ele está fazendo ali? Ele descobriu isso, tem uma certa influência psíquica que a gente não sabe exatamente qual que é. Então, com a mão assim do lado, parece que altera, desequilibra esse sinal e parece que favorece. Eu quero ver fantasma, viu? Bom, a gente não sabe o que é, na verdade. Se é fantasma, o que é. Sim. Existem muitas teorias, né? O que é isso? É um rosto. Então, isso é um rosto que ele captou na Alemanha. Nós estamos vendo aqui uma mancha e é um quadro parado. Quer dizer, essa imagem aqui entrou numa velocidade de 1/60 de segundo. Então, nós estamos vendo aqui parado, mas ela não é parada. Depois ela vai aumentando a definição. Isso aqui é um olho, nariz, aqui uma boca, aqui um olho, para quem ainda não se definiu. Exato. Então essa imagem foi captada assim. Foi captada assim. Dessa forma que a gente falou, no looping. Essa imagem também foi captada assim. Ela começa muito desfocada. Olha, uma mulher. É uma mulher. Aqui a boca, os olhos, nariz. Uma mulher. Isso são pessoas falecidas? Não sabe, ele não informou? Olha, nem sempre é relativo a pessoas falecidas. Na maior parte das vezes, a gente não consegue identificar nem a pessoa. Essa é perfeita, olha. Essa é de uma outra pesquisadora de Luxemburgo. É um casal que pesquisa isso há muitos anos. Esse aqui é um trecho que eles estavam gravando, chuvisco, não é? E no caso deles, as imagens, algumas aparecem em movimento e são um pouquinho mais longas. Essa tem quase 1 segundo de duração. E aparece uma pessoa, para mim, parece no mar. Né? Isso aqui é como eles captaram, tá? Sim. Eu insisto mais uma vez que não é tão longo assim. Nós congelamos aqui para que a gente seja pudesse fácil, perceber. porque é muito rápida a imagem, né? Essa é uma imagem que ficou famosa na Europa inteira, porque saiu em vários livros, que é muito controvertida, porque é um casal... Olha, só para relembrar vocês, essas imagens são captadas do nada. Você ligou o televisor, tem chuvisco, você não está vendo nada, mas atrás do chuvisco existiam essas imagens. Esse é o nosso assunto de hoje, que é a transcomunicação. Vamos lá. Como eu estava dizendo, não é só gente morta, nem gente desconhecida. Aparecem coisas como essa que ninguém sabe o que é. O que é isso? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Parece isso, por exemplo. Isso parece uma máscara. Uma máscara com o nariz, os olhos, uma boca aqui, ó. Enfim. Isso o próprio pesquisador classifica como máscara, porque ele não tem a menor ideia do que se trata, nem de onde é, porque inclusive não tem ambiente, veja, não tem um lugar que você possa identificar, não tem uma paisagem, não tem nada. Ele pode estar em qualquer lugar, ele ou seja lá o que for, né? Essa é uma imagem que eles conseguiram identificar, veja, é um quadro parado, é um detalhe de uma escultura de uma praça que tem na Alemanha. Então é o seguinte... Nós até conversamos sobre isso. Você ter uma transmissão pirata de televisão em qualquer país é uma coisa tão cara, tão fora de propósito, que a menos que a pessoa tivesse um interesse fantástico, ela não ia conseguir construir algum sistema de transmissão pirata. Não tem sentido. Para quê, né? Para construir um frame. Para ficar mandando um frame... Se fosse um programa inteiro, tudo bem, agora um frame... Fazer uma grande briga para manter um programa no ar, imagine manter um frame. Muito caro. Uma loucura, muito caro. E aí? Então, isso aqui é o seguinte, na casa do... Atenção, ó. Isso é voz de fantasma. É voz de fantasma. Essa é uma voz do outro mundo mesmo, né? Diga, pode contar a história. Isso aqui é o seguinte. Foi a primeira vez que junto com uma imagem veio um som simultaneamente. Porque está falando alemão. Está falando alemão. Ele se identifica como um pesquisador, que é o Konstantin Raudive, que fazia experiências com um gravador e que faleceu.
e essa voz se identifica como sendo do Konstantin Raudive, e que está falando com o casal Rasch-Fischbacher, na presença de vários pesquisadores alemães. Tinham muitos pesquisadores nessa ocasião lá. Nesse caso em particular, que é uma coisa muito rara, foi uma das poucas vezes que aconteceu isso no mundo, provavelmente essa foi a primeira vez, mas para se repetir isso vai ser muito difícil, imagino eu, que entrou imagem e som ao mesmo tempo. E esse som muito esquisito. Solta. Alguém traduziu o que ele está dizendo? É um pouco difícil de você ter uma tradução completa, porque mesmo para os tradutores, essa voz muitas vezes não faz sentido. E aí, Marcos? Bom, o negócio é complicado e cada vez fica mais complicado à medida que a gente vai descobrindo, outras coisas aparecem. Eu considero a transcomunicação uma série de outras coisas. Por exemplo, o indivíduo hipnose, por exemplo, que a gente faz bastante, ele tem uma visão, não é um monitor, mas ele tem a visão que pode ser feito um quadro, um desenho, através de uma pessoa, pela descrição. Isso também é transcomunicação. Telepatia, transcomunicação, só que aí, no caso, seria uma transcomunicação através de equipamento, né? E esse era o rosto do pesquisador? Essas são as feições dele? Essa é a feição dele jovem, que ele não morreu, ele morreu idoso, né? Mais pra frente, a gente vai encontrar uma fotografia dele que foi comparada com a imagem que apareceu no televisor do casal Rasch-Fischbacher, lá em Luxemburgo. Bom, aí é que a coisa complicou muito, porque você pode observar que essa imagem é exatamente essa, como a gente diz, flipada, quer dizer, ela invertida. E por que é a mesma imagem? Porque a relação de luz, por exemplo, aqui, você vê a sombra aqui do nariz, olha. A sombra do nariz é exatamente essa sombra aqui, ó. É isso, certo? Essa sombra do óculos aqui, ó, é exatamente essa sombra aqui. É uma clonagem. Um sampler, né? Um sampler. Mas por que isso não é uma coisa falsa? Bom, primeiro que haviam muitos jornalistas lá da Alemanha e do Luxemburgo. Isso foi bastante... Essa experiência foi bastante documentada, tinha muitas testemunhas e foram tomadas várias precauções para que não houvesse nenhum tipo de fraude nesse dia. Existe uma coisa que ninguém sabe explicar por quê, a gente imagina motivos, que quanto pior o equipamento, mais fácil de receber as imagens, ou o som. Essa é uma imagem que o Holmes recebeu agora em 92. Que estranha imagem. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: você vê que ela não respeita as regras de enquadramento, né? Nem de proporção. Nem de proporção. Estou vendo que o cameraman agora, para enquadrar, ele respeitou a regra e já foi para a esquerda. No caso aqui da imagem, ela está na extrema esquerda. Esse outro fantasma, nós estamos falando de fantasmas aqui. Eu chamo de fantasma, eles chamam do que eles quiserem. Você chama do que você quiser também. Fantasmas eletrônicos? Eletrônicos. Que são aparições que ocorrem em equipamentos quando esses equipamentos estão fora do ar, desligados ou fora do ar, né? Fora do ar. Essa é outra imagem que apareceu em Revenir. E ela é mais uma daquelas que me convencem de que isso é um sampler, porque ela é uma coisa muito esfumaçada, parece quase um desenho, né? Essa é outra imagem, esse aqui foi reconhecido, é um pesquisador também. Foi reconhecido? Foi conhecido. Essa imagem... Essa é o ET de Varginha, olha aí. Quase, né? Essa imagem também é da Alemanha, também é dentro daquela ideia meio esfumaçada, meio sampler, também não dá para reconhecer. O importante é a gente, nessa altura, dizer de novo que foi captado de forma
num lugar que não podia ter imagem nenhuma, era uma televisão ligada A nada. Fora do ar. Fora do ar. Esse aqui é um alemão, ele é físico, professor de física. Esse está vivo, né? Esse está vivo. É fantástico. Esse é a maior autoridade hoje nesse fenômeno. E é ele que inventou, que ele cunhou a palavra transcomunicação. Ele esteve no Brasil também, eu tive o prazer de encontrá-lo aqui. E ele esteve presente em praticamente todas as experiências importantes da Europa na transcomunicação. E é dele a palavra transcomunicação, que quer dizer comunicação transcendental, né? O que é isso aí? Bom, Parece humor.